Aposto que vocês sempre fizeram teorias a respeito da origem dos titãs, né? Então fica nesse vídeo que eu vou contar tudo pra você o que aconteceu no capítulo dessa semana de Attack on Titan e também a origem dos titãs. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Ares aqui novamente e esse é o Nerdzoid. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo do capítulo dessa semana de Attack on Titan. Então nesse capítulo nós tivemos desde a origem dos titãs, então é muito interessante realmente saber como isso se originou. E também nós temos o início do rugido da terra e do estrondo. Então fica nesse vídeo que vai ter bastante coisa pra vocês. Lembrando galera, já deixa seu like aqui. Se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal. Isso vai ajudar demais na divulgação do meu trabalho. E agora vamos lá pro vídeo. O capítulo começa, galera, relembrando alguns acontecimentos do capítulo passado. Então desde o roubo ali do poder do Titã Fundador pelo Grisha, né, na Frida, que ele rouba o poder dela, até aquela conversa final que o Zeke tem com o Grisha, aonde de fato ele pede perdão, Grisha pede perdão ao Zeke, e fica subentendido ali que o Zeke ele perdoa, assim, que ele consegue se libertar daquele sentimento que ele tinha pelo pai dele. E aí logo nós voltamos agora para os caminhos e nós vemos o Zeke e o Eren conversando. Então a cena que nós temos é o Zeke sentado no chão, o Eren de pé frente ao Zeke, ele está acorrentado, ele está preso ali. E nesse momento, o Zeke fala que depois de tudo que ele viu, ele entende ali que o Eren manipulou as ações do pai dele. Então mostrando memórias do futuro, que com certeza, como ele só mostrava parte das memórias, isso deixou o Grisha muito confuso a respeito do que aconteceria no futuro, e por isso que ele acabou acatando o que o Eren mostrou para ele ali e o que deveria ser feito, né? Então o Zeke confronta o Eren em relação a isso. E aí o Eren fala também realmente que o que ele tinha visto há 4 anos atrás, naquele momento que ele tocou a mão da história. E inclusive ele deixa muito claro que ele usou o Zeke e que o plano dele só teria efetividade porque o Zeke foi querer mostrar as memórias do Grisha para ele. E, inclusive ele agradece o Zeke por isso, porque realmente o plano dele não daria certo se não chegasse naquele momento, se não tivessem acontecido todos aqueles fatos. E aí diante disso, dessas revelações, o Zeke ele ordena que a fundadora Ymir que ela realize então o plano dele. Lembrando, o plano dele é que os Eldianos tivessem o poder, a capacidade de reproduzir retirados, ou seja, eles não teriam mais filhos. E a fundadora, ela escuta essa ordem, ela vai em direção à coordenada justamente para realizar esse pedido. O Eren se deparando com essa situação, ele fica desesperado. Então vocês devem se lembrar que eu falei que ele estava amarrado, ele estava com as mãos acorrentadas. E no desespero ele consegue se soltar, isso praticamente deixando a mão dele lá na corrente, tanto o desespero que ele estava, e ele vai atrás da Ymir para tentar impedi-la de realizar esse pedido do Zeke. E aí nesse momento, galera, o episódio ele corta nos revelando a história da fundadora Ymir. Então nós vamos descobrimos nesse capítulo exatamente qual é a história dela. Então o que acontece? A Ymir ela vivia em um vilarejo, um pequeno vilarejo. Esse vilarejo, um certo dia, ele é atacado por soldados, por guerreiros do povoado de Eldia. Então tanto ela quanto outros moradores que residiam ali, eles são presos e são levados como escravos para o povoado de Eldia. Tem só uma observação muito triste em relação a isso, todas as pessoas que eram tomadas ali, presas e se tornavam escravos, elas tinham a língua cortada. Isso no capítulo, eles não informam o motivo, não deixa claro, mas com certeza assim, a gente fazendo uma análise da situação, para que não houvesse uma comunicação entre os escravos. De repente, na cabeça do rei, né, do rei de Eldia, os escravos conversando, eles poderiam arquitetar algum tipo de motim, algo do tipo. Então, para evitar isso, no meu entendimento, tá, galera? Eu acredito que por esse motivo eles faziam isso com os escravos. E aí, em um certo dia, o rei, ele recebe uma informação que os porcos fugiram do cercado onde eles ficavam.
E aí o que o rei faz? O rei viu realmente que ali foi alguém que deixou os porcos de fato fugir. A grade, né, a porta ali estava aberta. Então ele chama todos os escravos e ele diz para os escravos, se eles não apontarem, não citarem quem foi a pessoa que fez aquilo, como uma punição coletiva a todos os escravos, ele arrancaria um olho de cada um deles. Então, obviamente que ouvindo isso, os escravos ali muito assustados, eles apontam para Aimir, e aí nós descobrimos que ela soltou, liberou os porcos ali do cercado. E aí podemos dizer, galera, que o rei, de uma forma muito sádica, a princípio, ele diz que ela está livre. Então ali, ela, como uma forma de desculpas, ela se prostra a ele, né, fica de joelhos, cabeça baixa para ele, e ele diz que ela está livre. Porém, esse não era a real intenção dele, galera. O que ele faz? Ele solta ela na mata e o castigo dela é uma espécie de uma caçada, entre aspas. Então ela é caçada pelos soldados. Então imagina o cenário, ela está ali numa floresta, muito ferida, muito assustada, os soldados acertando flechadas nela, então assim, ela já está com flechas pelo corpo, assustada, até que em um certo momento ela avista uma árvore gigantesca. E ela realmente, por estar assustada e querer fugir daquela situação, ela se esconde dentro dessa árvore. E aí, galera, dentro dessa árvore, ela acaba escorregando em algo que provavelmente ali seria algum musgo. E ela cai numa espécie de um lago. Então, assim, pelos ferimentos, pelo cansaço, ela começa a afundar. Então, ela começa a se afogar mesmo, meio que já desistindo, né, galera? Realmente ela estava numa situação ali bem complicada. Nisso, quanto mais ela afunda, no episódio nós conseguimos ver uma espécie de um parasita ali, em forma ali de como se fosse uma coluna, realmente, se aproximando dela. Então, quanto mais ela afundava, mais o parasita ia se aproximando. Até que em um certo momento o parasita, ele chega até onde ele está e ele se funde com a Aimir. E aí, nesse momento, nós vemos a primeira transformação de Titã na história. E aí, galera, aquela figura de uma pessoa gigantesca, de uma mulher gigantesca, ela pôde ser vista ali pelos soldados que estavam caçando a Aimir. E após isso, a Aimir volta ao estado normal dela e ela decide voltar ao reino de Eldia. Então, ali se desculpando pelo que ela tinha feito. E o rei, de uma maneira bem oportunista, ele de fato aproveita aquela situação para usar a Aimir. Então ele usa ela como uma, entre aspas, uma ferramenta para o crescimento do reino. Então ele usaria ela tanto para construções civis, ou então para as batalhas que eles vinham enfrentando, e as próximas batalhas, também batalhas futuras, ela se tornou de fato essa ferramenta pro reino de Eldia. E aí, após algum tempo, galera, a Aimir, ela tem 3 filhas. Então aqui vai, para quem assiste desde o começo, já vai se ligar. Como eu disse, ela teve 3 filhas. Ela teve a Maria, a China e a Rose. Exatamente, galera. São os 3 nomes das muralhas que envolve Parades, justamente em homenagem às filhas, né, da fundadora. E aí, galera, em um certo dia, o rei ele sofre um atentado. Então um dos soldados que está à frente dele ali era um traidor, pega uma lança e joga na direção do rei. Para evitar que o rei se machucasse ou porventura até morresse, o que a Aimir faz? Ela se joga na frente da lança. Então com isso, a lança perfura ela e ela acaba morrendo. E o rei, num ato desesperado, muito pensando em não perder aquele poder que a Aimir portava, o que ele faz, galera? Uma coisa absurda. Ele obriga que as 3 filhas da Aimir comam o corpo dela, justamente para que assim elas conseguissem herdar os poderes da mãe. E isso, galera, acaba se tornando uma tradição da família real. Então isso é passado de geração em geração até as gerações atuais. E é assim que o capítulo relata a origem realmente dos titãs. Uma origem bem interessante. Agora voltando aos caminhos. Vocês lembram que eu falei que o Eren estava indo desesperadamente tentar parar a Aimir. E o que ele faz? Ele, numa forma ali de desespero, ele agarra ela, para que ela não fosse até a coordenada realizar o pedido do Zeke. E aí, galera, o Eren fala para Aimir que ele quer acabar com aquele mundo, que ele não aguenta mais o mundo daquela maneira e que ela não deve ficar obedecendo ordens, que ela deve fazer o que ela escolher, o que ela achar melhor. E aí, nesse momento, o Eren chega à conclusão que tudo o que aconteceu na vida dele foi para chegar naquele momento que a Aimir tinha feito, de fato,
ele chegar ali porque ela estava esperando ele, ela precisava de alguém, alguma figura que libertasse ela daquele destino dela, né? E aí nesse momento do capítulo, galera, tem uma cena muito interessante que é a primeira vez que nós vemos a expressão da Ymir. E é uma expressão assim muito triste, porque ela é uma mistura de tristeza mesmo com ódio. E aí, galera, a Ymir, ela atende o pedido do Eren, então ela empresta o poder para ele. Já voltando a Parades, nós vemos a cabeça do Eren se fundindo com aquele parasita da origem dos titãs, né? Então se funde. Com isso, o primeiro ato é usado o rugido da terra. Então toda a extensão ali das muralhas, ela se rompe, cai realmente, e revelando os titãs colossais que sustentavam ela. Então essa é a primeira cena que nós vemos. Segunda cena, nós vemos um titã gigantesco, realmente de proporções absurdas surgindo. E aí, galera, na sequência nós descobrimos que aquele titã gigantesco que apareceu de fato é o Eren. E ele, usando o poder do Titã Fundador, ele se comunica com todos os Eldianos. Então ele revela qual é o objetivo e qual é o plano dele. Ele vai usar todos aqueles titãs gigantescos, os titãs colossais, para destruírem o que estiver fora da Ilha de Parades. Que nisso, dentro do plano dele, ele vai proteger o povo dele e acabar com a perseguição que o povo dele sofre. Então, galera, nós estamos presenciando o início do estrondo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. Confesso pra vocês que eu tô numa expectativa muito grande. E lembrando, galera, não saia sem deixar o seu like e sem deixar sua inscrição para ajudar o canal, combinado? Bom, galera, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fui!